Queridos, a paz do Senhor, estamos fazendo mais um vídeo aula, agora falando da matéria do pastor, são as doutrinas poimênicas. O que é isso, irmão Júnior? São tudo que diz respeito ao pastor, desde o Velho até o Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, o pastor no Velho Testamento, ele aparece, e no hebraico ali a palavra é Ra, Ra, engraçado, não é o Ra, é Ra, né? São duas, ela é mais esticada, né? Ele tem a conotação de que apacentar, cuidar de, né? É o pastor. Só que ele tem umas informações mais legais. Ela aparece como referindo-se ao mestre. Meu Deus, o pastor tem que ser mestre, tem que ser um conhecedor da palavra de Deus. Só esse, irmão Júnior, o que mais parece como Ra? Ra parece como um amigo, amigo de. Só que não é um amigo qualquer, é alguém que se associa, alguém que entra numa parceria, alguém que entra numa sociedade. Ninguém entra em sociedade para perder. Você já viu alguém virar sócio de alguém para perder dinheiro ou para ter problema? Não, mas se se associa é para ganhar, é para lucrar, é para crescer junto, é para crescer com, esse é pastor. Só esse irmão Júnior, não. Ele também aparece como um companheiro. Meu Deus, já dá para entender que o pastor, na filosofia hebraica, é mais do que um apacentador de rebanhos de ovelhas. É alguém que se transforma em alguém íntimo. E ele termina dizendo, a ser um amigo em especial. Meu Deus, eu cheguei até a colocar na apostila que quem tem um pastor e mestre, que é quem tem amigo, tem tudo. Tem que dar valor, tem que guardar, tem que perseverar, não pode perder. Por quê? Porque não tem muitos pastores hoje nessa estatura, nesse modelo, né? A variação é Roy é pastor, meu Deus. E a gente vê que na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, vai falar muito do pastor acerca do pastor de rebanhos, mas a gente vai ver características, né? Eu coloquei na apostila características boas e coloquei características ruins. É interessante a gente observar as características. Logicamente que a Bíblia vai mostrar no Velho Testamento que o pastor ali está apontando, está centralizando na pessoa de Jesus. Jesus, ele é o pastor. Meu Deus, o salmista Davi chegou a colocar no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meu Deus, e já tem gente entendendo que quem tem Jesus como pastor não falta nada, não há falta de nada. Ou em alguns escritos rabínicos está dizendo o seguinte, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Meu Deus, já é diferente. Pode faltar tudo. Se ele estiver comigo, então não tenho falta de nada. É mais ou menos isso. Aí a gente vai lá, observa que na transferência ali da graça, Deus ele agora tem a responsabilidade da igreja. E na igreja, no seio da igreja, vai se levantar aquilo que nós chamamos de pastores. Mas não é qualquer pessoa. Lá em Efésios 4:11, a Bíblia vai dizer que no rol dos ministérios também está o pastor. Este é um homem embutido de todos os dons ministeriais pertinentes a esse ministério. Não é qualquer pessoa, não é ninguém, não é uma pessoa que não tem qualificações. Para você ter uma ideia, a palavra pastor no grego é poimen. Meu Deus, o que é isso, irmão Júnior? É algo diferente, é algo já nas qualificações do pastor ali, o termo um sumo pastor, ali significa pastorear, cuidar. Meu Deus, e já tem gente que começa a entender que o pastor é aquele que cuida, é aquele que está, meu Deus, do lado, aquele que se preocupa, não somente no contexto geral, não somente no contexto litúrgico, mas se cuida, se preocupa com a alma, com o corpo. Quando a gente vai estudar a estrutura do pastor na nova aliança, a gente vai ver que a palavra que é utilizada para o grego, como foi falado, que é o poimen, ele tem algumas qualificações que nos chamam a atenção. Eu até coloquei na apostila, que
que vai falar acerca do pastor como aquele que, no histórico da palavra pastor, é interessante que aparece o pastor como na Segunda Guerra, o pastor ele aparece como um piloto que quando tem um avião foi abatido, está danificado, ele paira do lado daquele avião e ajuda ele a dar campo visual para que ele consiga voltar ou por porta-aviões ou que ele possa de repente pousar em algum local com segurança. Seria mais ou menos aquele que está do lado nos momentos de maior dificuldade. A palavra grega é poimeno. O que é poimeno? Num primeiro momento é o vaqueiro e um pastor especial, mas depois ele aparece na parábola como aquele a cujo cuidado e controle outros se submetem e cujos preceitos eles seguem. Precisa que esse pastor tenha autoridade para submeter as suas ovelhas aos seus cuidados, e as suas leis e preceitos elas venham seguir. É o oficial que preside. Seria o bispo, né, que a gente viu nas matérias anteriores, o episcopo, um pastor de autoridade que está acima dos demais líderes para dar instruções e mostrar as devidas, os devidos segmentos, doutrinas, preceitos, leis, valores éticos, morais, na qual eles devem passar para os demais membros da Assembleia. Meu Deus, a gente consegue entender aqui as tarefas de um pastor no Oriente Próximo. Era o seguinte, ficar atento aos inimigos que tentam atacar o rebanho, defender o rebanho dos agressores, curar a ovelha ferida e doente, achar e salvar a ovelha perdida ou presa em armadilhas, amar o rebanho, compartilhando a sua vida e desta forma ganhando a sua confiança. É interessante que Paulo ele vai escrever a igreja e isso vai ficar registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no verso 28 ali até o 30, ele vai falar acerca da função do pastor. Ele vai dizer o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituíste bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão rebanho, e que se dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Perceba que Paulo ele vai falar aos pastores da igreja que na sua saída se levantariam quem? Se levantariam lobos cruéis, meu Deus. E na característica da história antiga dos pastores, o lobo ele está classificado entre os mais distintos inimigos do rebanho. O lobo ele aparece. O lobo é um animal noturno, ele sai para caçar. Meu Deus, tem muita gente que na noite ele sai para fazer contenda, para fazer discórdia. Nas madrugadas, à noite adentro, tem lobos cruéis atacando rebanhos do Senhor. Talvez nas redes sociais, mandando WhatsApps, mandando mensagens, mandando convites. Meu Deus, os pastores não, eles têm que ficar atentos a esses lobos que se levantam. A Bíblia vai falar também, nos dias de Davi, haviam ursos, né? Quando Davi desce ao vale de Elá para lutar contra Golias, a motivação que ele tinha e o que ele apresentou para o rei Saul foi que sempre que via um leão ou que via um urso, ele ia lá e tirava da boca do predador a sua ovelha, não deixando com que ele viesse a levá-lo à morte. Havia também os cães. Meu Deus, os cães aparecem. É interessante que no mundo antigo, quando um pastor ele tinha que fazer uma viagem, ele tinha que se ausentar do seu rebanho por algum tempo, por algum período, e ele não queria colocar as suas ovelhas nas mãos de outro pastor, ele não queria contratar pastores, porque ele era avarento, ele não queria, de repente, gastar com as suas ovelhas, ele colocava um cão para cuidar. E a Bíblia e a história diz que o cão até cuidava, até ele latia, até impedia que os predadores se achegassem, se rodassem, mas ele não alimentava e acabava que as ovelhas morriam por falta de cuidado. O cão até cerca, o cão até vigia, o cão até
até está presente, mas não alimenta. Tem muito obreiro cão. Paulo vai escrever, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros. João vai dizer, ficarão de fora os cães. Meu Deus, tem muito obreiro com característica de cão. Ele até está lá, ele até está observando, ele até está olhando, mas não está alimentando. O posicionamento do pastor da ovelha não é somente de cuidar, não é somente de observar, não é somente de estar, é de alimentar. Tem muito pastor que Deus está vendo como cão. Meu Deus, que Deus nos livre destes homens maus, que Paulo vai dizer, meu Deus, que na minha partida entrarão no meio de vós e não pouparão o rebanho. Tem muito pastor que, em vez de entregar o rebanho na mão de outro pastor, coloca um cão no lugar. Isso é triste, porque quem vai sofrer é a ovelha, quem vai sofrer é a igreja do Senhor. Mas nós vamos aprender. Eu coloquei tudo ali sobre os cuidados, sobre a tosa, sobre a tosquiar a ovelha, sobre a questão do óleo, sobre as materiais que o pastor usava no Velho Testamento, que tem a ver na mensagem espiritual para a igreja. Eu coloquei tudo na apostila, que Deus em Cristo Jesus possa nos ajudar, que nós possamos tomar, por exemplo, Jesus, que é o bom pastor. Ele dá a vida pelas tuas ovelhas, que nós vemos entender que o ministério pastoral, ele se difere do que nós vemos hoje sobre esses pastores que são consagrados por escadinha, estes homens que muitas das vezes vão subindo o que eles chamam de degrau da exaltação, vem do diácono para presbítero, do presbítero ele vai para evangelista, passa 2 anos ele é consagrado a pastor e nem sequer teve o contato com a chamada específica, é amigo de pastor, é dono de empresa, dá dízimo gordo, tem contato, tem conchavo com convenção, mas não tem o nome na chamada específica. Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que este mesmo é quem? Jesus. A uns deu por pastores, ele quando Jesus Cristo derrama o ministério de pastor, automaticamente o Espírito Santo doa os dons ministeriais. E após o Espírito Santo derramar os dons ministeriais pertinentes ao ministério de pastor doado por Jesus, aí Deus opera na vida do candidato e do servo genuinamente, servo de Deus e pastor da igreja na localidade na qual o Senhor intitulou para servir e para trabalhar na sua seara, no seu campo. Meu Deus, tem muito pastor que ficará de fora. A Bíblia lá em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus vai enviar cartas por intermédio do teu servo João, e ao cuidado dos pastores, ao anjo da igreja escrevo. Meu Deus, o pastor da igreja é o anjo, e a este é a responsabilidade do rebanho. Ele é o responsável pelo rol de membro, ele é o responsável pela aplicação da doutrina juntamente com os presbíteros, juntamente com os mestres, com os ensinadores. Mas ele, por ser o líder, o anjo da igreja, ele é o responsável por reger, por confirmar, por assinar embaixo. O rol de membro pertence ali aos pastores. Se tiver alguém em contradição, se tiver alguém que não bate com a doutrina bíblica, com escrito no rol de membro, com certeza o nome desse pastor não estará escrito no livro da vida. Meu Deus, isso é triste. Tem muita gente perdendo a salvação por causa de título, perdendo a salvação por causa de querer manter a igreja cheia de gente, mas sem a presença, sem os dons, sem a manifestação da glória e sem a presença de Deus na nave da igreja e as operações do Espírito Santo de Deus, sem libertação, sem cura. São pastores de porcos que estão mais preocupados com o porco, porque o porco traz o recurso, do que
preocupados com a libertação. São os pastores de jumenta que saem em procura da jumenta, mas não estão preocupados em apacentar o rebanho de Deus. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar nos abençoando e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, entendendo o que é o pastorado, o que é a doutrina poimênica, para que nós não venhamos ser enganados, nem sermos tragados como ovelhas na mão desses lobos. Em Cristo Jesus abençoa a igreja e assim nós glorificamos a Deus.